Vamos falar agora sobre ordem e classe. No nosso sistema de numeração decimal, a ordem é a posição que um algarismo ocupa no número. A gente sempre analisa da direita para a esquerda. Por exemplo, o número aqui, 1432. O 2 ocupa a primeira ordem, o 3 está na segunda ordem, o 4 na terceira ordem e o 1 na quarta ordem. A cada 3 ordens, nós temos uma classe. A primeira classe é a classe das unidades simples, depois temos a classe dos milhares, depois a classe dos milhões, cuidado para não confundir a classe dos milhares com a classe dos milhões, por causa da semelhança das nomenclaturas. Depois temos a classe dos bilhões, depois a dos trilhões, depois a dos quatrilhões, depois a dos quintilhões, e assim sucessivamente. São infinitas as quantidades de classes possíveis. Cada classe tem unidades, dezenas e centenas. É por isso que precisamos de 3 ordens para completar uma classe. Entretanto, não precisamos ter as 3 ordens da classe para contabilizá-la no número. Por exemplo, o número 1437. Quantas ordens possui? Possui 4 ordens. 1, 2, 3, 4. Agora, quantas classes possui? Possui 2 classes. Essas 3 primeiras ordens são da classe das unidades simples, e essa quarta ordem aqui é da classe dos milhares. Então, passou de 3 ordens, já entramos na segunda classe. Passou de 6 ordens, já entramos na terceira classe, que é a classe dos milhões. Passou de 9 ordens, já entramos na quarta classe, que é a classe dos bilhões. Vamos agora verificar esses 2 exemplos abaixo. Como representamos 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quatrilhão, 1 quintilhão com algarismos? Bom, primeiro devemos representar 1 bilhão. Aqui eu tenho uma unidade de bilhão. Então você coloca 1 na unidade de bilhão e como o número ali por extenso não indica nenhum outro algarismo em nenhuma outra ordem, colocamos nas outras ordens o algarismo que diz que aquela ordem está vazia, que é o 0. Então, você coloca 0 em todas as outras ordens. E assim nós temos o número 1 bilhão. 1 trilhão vai ser a mesma ideia. Trilhão é a classe que vem logo após a classe dos bilhões. Então, seria aqui. Essa aqui seria nossa 13ª ordem, que seria a unidade de trilhão. Faríamos a mesma coisa. Colocaria 1 aqui e 0 em todas as outras ordens. Se você parar para pensar, o que aconteceu? Eu andei 3 ordens, correto? Por quê? Porque cada classe tem 3 ordens. Então, para eu escrever 1 trilhão, basta eu acrescentar 3 zeros ao número 1 bilhão. 1 quatrilhão vai ser a mesma coisa. Eu vou acrescentar 3 zeros ao número 1 trilhão. E 1 quintilhão é só acrescentar 3 zeros ao número 1 quatrilhão. Vamos agora analisar esse número ali embaixo, vou escrever aqui em cima, 37.514, à luz do que acabamos de estudar. O que esse número, então, está nos dizendo? Está nos dizendo que nós temos 4 unidades, 1 dezena, 5 centenas, 7 unidades de milhar e 3 dezenas de milhar. Agora, por que usamos essas nomenclaturas para as classes e ordens? A primeira ordem é a ordem das unidades, o que significa que o algarismo que está nessa ordem representa a quantidade de unidades que não participou de nenhum agrupamento. Na segunda ordem, nós temos as dezenas. O algarismo que está nessa ordem nos diz a quantidade de agrupamentos de 10 unidades que nós possuímos.
Na terceira ordem, nós temos a ordem das centenas. E o que o algarismo que está nessa ordem nos diz? Nos diz a quantidade de agrupamentos de 100 que nós possuímos. Observe, unidades vem de 1, dezenas vem de 10, centenas nos dá a ideia de 100. E por que a primeira classe é chamada de unidade simples? Porque nessa classe, unidades são só unidades mesmo. Dezenas é só agrupamento de 10 mesmo. E centenas é só agrupamento de 100 mesmo. Diferentemente das unidades, dezenas e centenas das outras classes. A unidade na classe dos milhares vale 1000. A dezena na classe dos milhares vale 10.000. Milhares vem de 1000. Centenas na classe dos milhares vale 100.000. Porque aqui não são só unidades, né? São unidades de milhar, ou seja, unidades de 1000. Aqui não são só dezenas, né? É dezenas de milhar, dezenas de 1000. E aqui, centenas de milhar, centenas de 1000. E essa ideia continua infinitamente para todas as classes. O algarismo que se encontra na sétima ordem, que é a ordem das unidades de milhão, nos diz quantos agrupamentos de 1 milhão nós possuímos nesse número. O algarismo da oitava ordem nos diz quantos agrupamentos de 10 milhões nós possuímos. Na nona ordem, nos diz quantos agrupamentos de 100 milhões nós possuímos. E assim sucessivamente.